Gerson Santos da Silva. Quem é ele? É o novo jogador do Cruzeiro e o atleta mais caro da história do futebol brasileiro. Eu sou Danilo Dias, quero te apresentar esse jogador que você já conhece muito do futebol brasileiro e também do futebol mundial e que é o novo contratado do Cruzeiro para a temporada de 2026 e o contrato até 2029. Mas antes, quero agradecer a você que está aqui no nosso canal acompanhando, muito obrigado pelo seu carinho, deixe o seu like, se inscreva também, mande e compartilhe esse vídeo para quem você acredita que vai gostar desse conteúdo. Gerson se tornou, nos últimos dias, agora na entrada de janeiro de 2026, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, superando o Vitor Roque, que veio ao futebol brasileiro novamente da Espanha por 20 milhões e meio de reais, e agora Gerson vem por 27 milhões de reais, 27 milhões de euros que o Cruzeiro pagou para o Zenit, superando o Vitor Roque, se tornando o atleta mais caro da história do futebol brasileiro. Gerson não só volta para o futebol brasileiro para se tornar o jogador mais caro da história, mas também para se juntar ao elenco comandado por Tite, um treinador que pediu que fosse prioridade a contratação do jogador que estava no Zenit da Rússia. Mas Gerson coleciona algumas transações interessantes. Gerson, que começou a categoria de base do Fluminense, de lá foi transferido para Roma, não se firmou, foi para a Fiorentina por empréstimo, depois regressando ao time da Roma, aonde o Flamengo entra na parada, buscando o jogador na altura por 13 milhões e meio de euros. 13. E depois de uma temporada muito boa, uma temporada e meia, conquistando títulos com a camisa do Flamengo, jogando, tendo poderio de força, ocupação de espaço, ele é vendido pelo Flamengo, que pagou 13,5, vendido para o Olympique de Marseille na França por 20 milhões e meio de euros. O Flamengo ganhou 7 milhões de euros e ainda ganhou títulos com um jogador que se propagou no cenário nacional. Depois ele fica um ano e meio, ele que é apresentado no Olympique em 31 de junho de 2021 e volta ao Brasil em 31 de dezembro de 2022 para o mesmo Flamengo, que vendeu ele por 20 milhões e meio de euros, paga para o Olympique de Marseille 15 milhões de euros para repatriar o jogador e ele fica mais um período no Mengão, aonde coleciona novamente boas atuações, convocado para a seleção brasileira e o Gerson é vendido novamente, o Flamengo fazendo dinheiro com o jogador, paga 15 e volta a vendê-lo agora por 25 milhões ao Zenit, que paga a multa contratual do jogador após o Mundial de Clubes e leva o Gerson para o Zenit. E muito se falou, não vai para o Zenit, o futebol russo é escondido, não vai, Gerson, e ele acabou indo porque um salário anual de mais de 12 milhões de euros por mês, salário anual de 12 milhões de euros, uma média de 1 milhão de euros por mês, que ele ia ganhar lá no Zenit. A verdade é que ele realiza apenas 12 jogos, faz um gol, então ele não tem o protagonismo que se esperava. Até na apresentação dele, peço a produção para colocar o vídeo aí, você vai ver que ele fizeram aquela produção, algumas meninas ali para fazer a dança, colocaram um coringa ali, que ele vem e entra na frente daquele coringa, mas quando ele entra a expressão dele não era de extrema felicidade, não era de alegria de estar ali, estava um ser humano, Gerson vestindo a camisa azul do Zenit, mas a felicidade dele tinha ficado no Brasil, tinha ficado aqui e ele demonstrou isso claramente. Gerson não demonstrou a sua felicidade na apresentação ali quando ele foi para o Zenit da Rússia. E isso sendo, não fez um sucesso garantido lá, o sentido inverso era natural. E ele acontece com o Cruzeiro, quando o time de Pedrinho faz uma proposta interessante para contratar com o jogador. Primeiro foram 12 milhões de euros, não aceitos pelo Zenit, depois 12 milhões de euros, mais o passe do Jonathan Jesus, ao fim, até que Pedrinho toma a atitude de oferecer 25 milhões, o Zenit faz uma contrapartida, faz um jogo duro, mas acaba por aceitar 27 milhões de euros, mais 3 milhões de euros fixos, caso o Gerson atinja algumas metas aí no futuro próximo. Então vamos ver aí como vai se portar o atleta mais caro da história do futebol brasileiro, ele que vai figurar no Cruzeiro na temporada de 2026. Muito se falou da imprensa de São Paulo, a imprensa do Rio, que com esse dinheiro buscaria um Almada, com esse dinheiro buscaria outros jogadores, até o Casemiro que está deixando o futebol e pode possivelmente deixar o futebol inglês, que o seu contrato termina agora na metade da temporada 2026, poderia investir em outros jogadores, mas é verdade que o jogador de 28 anos, no caso do Gerson, ainda tem muito para entregar. É um jogador forte, ocupa bem o espaço,
que tem bom cabeceio, finaliza muito bem, chute muito potente com a perna esquerda. Vai encontrar um meio-campo que já tem Matheus Pereira, que é um craque, é um bom jogador, Caio Jorge, que é um dos melhores atacantes, se não o melhor atacante brasileiro em evidência no futebol nacional. Vai encontrar um treinador que lhe dá essas credenciais, lhe dá confiança, chegou com moral pelo pedido como prioridade do treinador. A verdade é que o Gerson vale sim esse dinheiro, o Gerson vale todo esse investimento. O Gerson de fato é um grande jogador e ele pode vir a se tornar de novo um atleta selecionável e quem sabe a Copa do Mundo, estamos aí falando de meados de 5 meses e meio para o início da Copa do Mundo, ele possa mostrar de fato o seu valor no Cruzeiro, fazendo boas partidas, boas atuações e convencendo o Ancelotti que vai estar atento ao futebol brasileiro e ao futebol nacional, principalmente aonde os brasileiros estão atuando e quem sabe o Gerson pode se figurar nessa lista de 23, 25, 30 jogadores que vão estar aí na próxima Copa do Mundo 2026. Eu penso que ele vai sim ter sucesso, eu penso que Gerson tem capacidade para isso. Aqui no Brasil é onde está a felicidade dele, não foram os milhões de euros ganhos lá na Rússia que o fizeram feliz. Então ele volta para o país, para a sua casa, volta para um clube que vai lhe prestar e lhe dá totais condições de trabalho. E eu não tenho dúvidas que Gerson vai voltar a ser feliz e ter o sorriso do Coringa, que é assim que queremos ver o meia do Cruzeiro. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Vou deixar o QR Code da nossa Live Pix, caso você tenha interesse em nos ajudar e contribuir nesse projeto de vídeos, de artes criativas, de conteúdos bacanas. Eu sou Danilo Dias, trabalho com uma equipe que prepara todo o conteúdo e quero te agradecer pelo carinho. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Beijo grande. Tchau.